Meus irmãos, gostaria de ler dois textos com vocês. Primeiro culto do ano. Gostaria de ler dois textos com vocês. Primeiro, vamos ler lá em Ruth. Ruth fica antes aí do livro de Samuel, depois de Juízes, fica facinho. Sinto a presença de Deus em nosso meio, sinto Deus movendo, curando, sinto Deus ministrando, sinto o Espírito Santo indo aonde nós pedimos para Ele ir para trazer cura. Momentos difíceis, de crise, momentos de notícias não agradáveis, mas nós cremos no Deus que nós servimos, que o Deus de milagres, o Deus que faz. Quantos encontraram Ruth, capítulo 1? Diga amém aí. Todos encontraram. Diz assim o texto, aqueles que puderem ficar de fé, de pé. Diz assim o texto do capítulo 1 de Ruth: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamavam-se estes homens Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efreteu de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e a outra Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Vão comigo em João, livro de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso 31. João 6,31. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dás-nos sempre deste pão. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração já nos louvores. Estamos diante da Tua palavra, Pai, neste primeiro culto, nessa congregação, Pai. Pai, marca a nossa vida nesta manhã, fala conosco. Pai, nos dá direção para um ano que estamos iniciando, Senhor. Pai querido, que possamos sempre, Pai, alimentar do pão, que é Jesus Cristo, para saciar a nossa fome e matar a nossa sede, Pai. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Se você puder manter tua Bíblia aberta em Ruth comigo. Meus irmãos,
texto da palavra do Senhor vai nos dizer sobre uma família. Essa família de um homem qual o seu chefe da família é Elimeleque, sua esposa Noemi com 2 filhos. Esse contexto dessa história, deste livro de Ruth, ele é escrito num tempo que os juízes, eles julgavam a Israel. Nós vamos ver que depois de Moisés morrer, vem o seu sucessor Josué. Josué conduz o povo à terra prometida. E Josué também, ele morre. E começa um tempo, o qual nós conhecemos, que é o livro anterior de Ruth, o tempo dos juízes. E cada vez nós lemos a palavra do Senhor no livro de Juízes e havia algo que escalava na comunhão com Deus. De repente o povo estava com falta de comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que eles não tinham rei e cada um deles fazia o que lhe era melhor à tua vista, ao teu querer. E é neste contexto que a história de Ruth, ela vem acontecer, porque quando se vê os países ao redor de Israel, os cananeus, eles tinham por princípio ali de um deus chamado Baal, o qual era o deus da fertilização, e eles criam esses povo cananeu em volta de Israel, que este deus Baal, né, tinha relações sexuais com Aristote, e ele fertilizava o solo da sua época. E o povo, eles começaram a seguir um pouco esta crença, se desviando de Deus. Se desviando de Deus porque Baal tinha sacerdotes, tanto homens e também as mulheres, que eles se doavam na prática desta religião que eles criam para ter orgias no templo, para ali atrair o que o Deus deles faziam também para que eles tivessem um campo fértil. Mas Israel, conhecedor do Deus que servia, sabia que toda vez que se desviava da presença de Deus, Deus ali trazia castigo no solo, porque tudo se movia, a economia se movia ali diante daquele povo através da agricultura. Hoje nós não temos, irmãos, a preocupação da economia só se mover a respeito disso, porque é muito importante, mas hoje nós temos N números de motivo para a economia se mover no nosso mundo por muitas coisas. Coisas que antigamente eram principais para mover a economia, hoje já não é, por causa da tecnologia. Eu estava ouvindo um senhor falando sobre grandes empresas que hoje já não existem. Hoje, por exemplo, não existe mais a Kodak, que era uma das empresas maiores dos Estados Unidos, que se revelavam foto. A economia que girava o país, mas hoje não. Hoje existe o iPhone, que nós nem revelamos mais foto. Eu até brinco lá em casa com minha filha, a Rebeca, ela gosta de comprar essas câmeras com esses filmes antigos. Ela tira a foto, vai no Walmart, manda revelar. Eu falo, filha, você nasceu na década errada. Você era para ter nascido. Ela gosta daqueles discos grandão, toca lá, ela gosta disso. Eu fico assim admirado pelo gosto, dela ser diferente. Mas essas coisas já não fazem a economia mais, girar, porque são outros tempos. Mas no tempo ali de Elimeleque, o que girava a economia era agricultura, era plantação, era ali os gados, era o que faziam. Irmãos, de repente vem uma fome sobre Belém. Eu quero chamar a atenção para você aqui, que a Bíblia, quando escreve algo para o nosso ensino, ela escreve para nós prestar atenção naquilo que estamos lendo. Porque o simples fato dessa família ser de Belém é um ensinamento tremendo para nossas vidas. Porque Belém, se alguém arrisca aqui a pensar e buscar na sua mente, o que significa o quê? A casa do pão. Belém, Bethlehem, a casa do pão. E nós vamos perceber
que a casa do pão estava tendo fome, estava tendo escassez de comida, estava tendo, um perigo lá. E, meus irmãos, nós vamos perceber e vamos olhar na palavra do Senhor que a fome ela é terrível. Irmãos, nós possamos passar qualquer coisa, mas quando nós chegamos no estágio de passar fome, é terrível. Não sei se vocês lembram já de um noticiário de uns jogadores que estavam num voo e o voo caiu numa montanha, não me lembro muito bem o local onde que é, de onde que eles estavam vindo, mas ali eles ficaram ilhados numa montanha com muito gelo e vários dos seus companheiros morreram. E a história nos diz que a fome é terrível, que ela é capaz de consumir a própria morte. Estes homens pegaram seus próprios companheiros que estavam morrendo e ali alimentaram deles para que não morresse. Nós vamos olhar na palavra do Senhor vários episódios de fome, como Abraão descendo para o Egito, foi ali porque houve fome na tua terra, e indo para o Egito, ali sem orientação de Deus, ele quase que perde o teu casamento, porque ele tinha falado que Saraia era sua meia-irmã, e o rei quase tomou para si. Quando olhamos, irmão, Jacó com sua família, na época de José, desce também para o Egito, porque havia fome. A fome era a crise que esta família estava passando. Era uma crise que precisava, na verdade, ali ser resolvida. Na verdade, quando olhamos, na verdade, sem talvez orientação. A casa do pão, que era para ter pão, alimento nas tuas partilheiras, que era para ter alimento para o povo, que era para ter, irmãos, o sustento para aqueles que buscavam ali. Agora um homem da cidade de Belém, ele vai buscar alimento em Moabe, junto aos moabitas. A história é muito triste. A história nos fala de uma crise. A história vai nos contar, na verdade, que eles desceram para achar alimento, para achar vida, para achar uma oportunidade, para achar coisas boas para a sua família. A intenção de Elimeleque era todas possíveis, das melhores, de achar refúgio para ali a sua família. Mas quando chega lá, passa um tempo, este homem morre. E ali começa uma crise na vida de Noemi. Ali eles passam 10 anos morando naquele mesmo local. E quando eles estão morando naquele local, depois de 10 anos, esses 2 filhos dela casam com mulheres moabitas. E de repente, irmãos, depois de algum tempo, esses 2 meninos vêm também a falecer, deixando ela junto com as suas noras. Que situação difícil não foi a de Noemi. Irmãos, todos nós, quando saímos para procurar um sonho, nós temos as intenções e temos, meus irmãos, em nosso desejo, as melhores vontades possíveis da vida. Mas nós vemos que eles estavam buscando pão, eles estavam buscando o alimento, eles estavam buscando a solução. E quando olhamos para a casa, de Elimeleque, a cidade de Belém, nós podemos trazer um pouco para nós, para a igreja. A igreja, na verdade, é o símbolo desta casa. A igreja é a Belém dos nossos dias. A igreja é aquela que dá alimento para o mundo. A igreja que somos eu e você, e quando nos reunimos se torna este lugar de reunião, é um lugar que tem alimento para as vidas. E muitas vezes, irmãos, a crise que vem, o que aconteceu com o povo aqui de Israel, justamente junto a essa família, é que eles estavam vivendo junto aos juízes. E as pessoas viviam de conforme a tua própria vontade e o teu querer. E nisso, meus irmãos, veio o juízo de Deus na fertilização. Baal, Aristóteles não pôde mais ajudar eles. Baal e Aristóteles não pôde mandar alimento. Baal e Aristóteles não teve como prover para eles. Deus estava tratando com o teu povo. E ali, meus irmãos, veja Elimeleque talvez buscar a orientação de Deus. A forma mais rápida e mais consciente e mais lógica era para ir a um lugar onde ainda havia alimento. Mas Deus estava tratando com o teu povo.
falando de Belém como igreja, meus irmãos, nós precisamos olhar para nós e olhar para nós dentro de nós mesmos, cada um de nós, saber que nós somos a Belém de Deus para o mundo. Nós somos aquele que alimentamos o faminto, nós somos aquele que alimentamos aquele que está com fome, nós somos aquele, irmãos, que quando pede uma oração, nós levantamos a mão como nós fizemos aqui, porque pessoas estão famintas de Deus e à procura de uma cura. Meus irmãos, minhas irmãs, este homem, ele fez a tua família ir para um lugar aonde ele sofreu grandemente. Mas quando olhamos a história um todo, poderíamos falar de Ruth, de Noemi, mas eu quero focar aqui nessa questão da casa de Deus ser a Belém de Deus. Na verdade, o livro de Ruth é uma das histórias mais lindas e românticas, uma história de duas mulheres, uma sogra e uma nora, um amor ali, né, uma por outro. Na verdade, quebra o paradigma de falar que sogra e nora não dá certo, porque quando nós olhamos aqui, esta mulher, Ruth, com a sua sogra Noemi, nós vemos a linda história de Noemi querer despedir as noras. Vai, minhas filhas, meus filhos morreram, eu não tenho como suscitar filhos, mesmo que eu tenha filhos, eles cresçam, vocês já vão estar de idade demais para casar com eles. A órfã vai embora, mas Ruth, ela fala: não, Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu ir eu ireis, aonde tu estar, eu estarei ali junto contigo, falando de um amor, de uma comunhão, de um propósito de Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Noemi, ela estava amarga, ela estava, na verdade, sem perspectiva de vida, ela estava sem esperança, ela estava sem olhar para o futuro. Nós não estaríamos do mesmo jeito. Você sai para uma terra para conquistar e chega lá, perde o esposo, que é o amor da sua vida, perde os seus filhos, que é, meus irmãos, a herança de Deus, e ali fica sós. Quando olhamos para a palavra do Senhor, quando Ruth mais Noemi chega a Belém, diz que houve comoção, né? O povo ficou comovido, o povo ali ficou olhando, e uns diziam para o outro no verso 19, assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram umas às outras: não é esta Noemi? Respondeu-lhe ela: não me chames mais Noemi, chame-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela estava amarga de espírito, ela estava doente dentro de si, ela quis mudar o nome dela. Ela, meus irmãos, ela falou: não me chama mais de Noemi, mas me chama de Mara, que eu sou uma pessoa amargurada de espírito. Mas, meus irmãos, nós temos que olhar para a palavra do Senhor. E falando dessa questão de pão, essa questão de Belém, dessa questão da igreja ser o centro de alimentação do mundo, nós devemos entender que muitas pessoas, quando estão passando crises, a primeira coisa que ela faz é tentar resolver com as próprias mãos. Quando nós olhamos o texto, quando o Salomão, livros depois, gerações depois do seu pai, está fazendo a consagração do templo, Deus vai dar uma instrução para ele. Olha, se o povo pecar, eles perecerão. Se o povo pecar, virão a fome. Se o povo pecar, vai vir o juízo. Mas se o meu povo, que se humilhar por meu nome, me clamar, humilhar, orar, clamar por minha face, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a tua terra. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O tempo de tratar de Deus com o povo ali de Israel passou. Sabe quando elas chegam de volta a Belém? Vai dizer o texto que cheia, partiu porém vazia, o Senhor me fez voltar, porque me chamarei Noemi. O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. O verso 22 vai dizer: e foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a moabita, chegaram
a Belém no princípio da colheita da cevada. Elas chegaram no princípio de uma colheita de alimentos. Meus irmãos, eu quero te dizer que a casa do Senhor é esta. Nós somos os servos de Deus. Quando passar alguma crise na tua vida, não faça como Elimeleque e a família dele. Meus irmãos, o mundo, simbolizando Moabe, parece que está bom, parece que está melhor, parece que tem comida, parece que tem alimento, parece que tem fartura, parece que tem isso tudo. Mas quando nós olhamos para a história de Elimeleque, foi ao contrário isso. Moabe, que significa o mundo, trouxe tristeza, trouxe morte, trouxe enfermidade, trouxe perdição, trouxe isso tudo para eles. Meus irmãos, o mundo está faminto, o mundo procura aonde se alimentar. Quando nós olhamos, irmãos, para universidades, para as escolas, para os bares, para as reuniões de jovens, todos eles estão com fome, tentando saciar a tua fome e a tua sede. Eles procuram alimento nas drogas, eles procuram alimentos nos sexos, eles procuram alimento nas festas, eles procuram alimento nos sons altos das discotecas. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, tudo isso será bom somente por um momento e um tempo, porque aquele que deixa a casa do pão para buscar pão em outro lugar, ele sempre perece. Sempre perece. E todos estão buscando. Elimeleque não voltou para Israel. E temos que entender que Noemi, apesar de aquilo tudo, tem a soberania de Deus. Deus trabalhando ali na grandeza. E Noemi, na verdade, vai falar que o Senhor, testificou contra mim. Temos que tomar cuidado, igreja, de falar que Deus testificou contra nós. Porque, na verdade, as escolhas que tomamos, é ela que define o que vai acontecer conosco. As escolhas que tomamos cada dia na vida. Mas graças a Deus que ainda olhou para Noemi, para restituir ela, talvez não de uma decisão dela, mas do seu esposo. De falar, quando lemos no capítulo 4, quando ali Ruth está para dar a luz ao seu filho, as parteiras e amigas falam do amor de Ruth com Noemi e falam assim: esta mulher te vale mais que 7 filhos. Falando da alegria, da restauração, daquilo que Deus fez, porque Deus restituiu ali a Noemi. Quando olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor, e vamos lá para João, falando de fome, falando de sede, falando que pessoas estão buscando algo para saciar a sua fome. Jesus faz a multiplicação dos pães. Ali Jesus multiplica alguns pães, alguns peixinhos, para alimentar mais de 5 homens. E nisso o povo é saciado, é alimentado, eles recebem aquilo ali. E de repente, Jesus dá instrução para os discípulos atravessar por mar. Jesus vai andar sobre o mar. Jesus chega do outro lado. E quando chega lá, o povo percebe que Jesus foi para o outro lado. Eles vão ao encontro de Jesus. E quando chegam lá, Jesus vai falar para eles: olha, vocês estão me buscando não pelos sinais e as maravilhas, não pela mudança de vida, mas porque vocês comeram o pão que perece e saciaram, e é isso que vocês estão buscando de mim. E Jesus, eles vão perguntar: Senhor, mas Moisés nos deu o maná do céu. E Jesus vai dizer: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, cuidado aonde nós estamos buscando alimento para a nossa vida. Aonde nós estamos tentando saciar
o ágamo da nossa alma. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando, mesmo estando na casa do pão que saciamos, Jesus aqui é o nosso pão. Nós estamos buscando o pão da vida ou estamos buscando um pão que nos alimenta? Nós estamos buscando as bênçãos de Deus ou o Deus da bênção? Nós devemos tomar cuidado com isto, porque, meus irmãos, antes de nos alimentar de qualquer outra coisa, devemos alimentar do pão que desceu do céu. Eles queriam ali chantagear Jesus, falar que os pais deles tinham comido do maná, tinham comido, do que é isso? Mas Jesus fala, não. Moisés ali orou, Deus mandou, mas Deus realmente mandou o pão do céu que sou eu. Meus irmãos, momentos de crise virão para todos nós. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias que pessoas estão com fome e olham para nós que somos a Belém do mundo, querendo alimentar de nós. Eu sempre lembro quando fala da multiplicação de pão, eu lembro o Toniel citando e falando que Jesus, depois de multiplicar e os cestos estarem cheios, Jesus fala para os discípulos, vai vocês e dá a eles de alimentar, porque o celeiro do céu está em nossas mãos. Ninguém vai conhecer Jesus, meus irmãos, a não ser por tua vida. Ninguém vai conhecer Jesus a não ser pelo teu testemunho. Ninguém vai conhecer Jesus a não ser pelas as tuas atitudes, a tua palavra, o teu modo de viver a cada dia. Pessoas estão famintas. E nós apresentamos a ela, vem à casa do pão, que tem alimento. Mas quando chega para nós apresentarmos a nós, que somos essa casa do pão, o que temos alimentado? Temos alimentado Jesus a elas? Temos alimentado Deus? Ou temos alimentado os irmãos coisas fúteis da vida de hoje em dia? O que elas querem é comer, irmãos, e saciar. E essa saciação vem somente apresentando Jesus Cristo como o único veículo e caminho e pessoa que pode saciar a vida de cada um. Meus irmãos, nada matará a nossa fome. Se nós tivermos crises e dentro da igreja nós começamos a sentir falta de pão, se nós não tivermos uma conversão dentro de nós vamos procurar Moabe, e Moabe nós vamos ter muita decepção, nós vamos ter morte, nós vamos ter enfermidade, nós vamos ter fraqueza, nós vamos ter perca, mas graças a Deus que nós estamos entendendo nesta manhã, que nós estamos em Belém, um lugar de pão, e quando faltar pão, que nós possamos plantar o nosso joelho, que nós possamos curvar as nossas cabeças, que nós possamos clamar o Deus do céu, que possa vir do céu, que possa vir em nossa terra, sarar a nossa terra, sarar o nosso coração, sarar a nossa vida de qualquer crise existencial que nós estamos passando por ela. E deixamos a casa de Deus por poucas coisas. Deixamos a casa de Deus, a casa do pão, por poucas coisas. Crises pequenas. Crises que não têm sentido. Tem as crises fortes também. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o pão estar aqui, o alimento da nossa vida estar aqui. Irmão, nós podemos ter riqueza, podemos ter dinheiro, podemos ter tudo, mas se nós não temos Jesus, nós não temos nada.
Eu sempre lembro de um ator de Hollywood, esqueci, Anthony Robbins, eu acho que é o nome dele, ou Robbins. Ele fez muitos filmes, era um cara de comédia, eu gostava de assistir os filmes dele. Um homem rico, um homem que revolucionou o teatro da sua época e o filme. Um homem rico, 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 rico. Suicidou porque a vida dele já não tinha mais sentido. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Venham buscar as bênçãos de Deus para a sua vida, mas em primeiro lugar de tudo, venham buscar Deus. Buscam intimidade com o Pai, buscam intimidade com o pão, buscam intimidade com o alimento vivo, busca aquele que morreu por nós e nos dá a vida. Eu sempre gosto de citar, quando estou falando de alimento e pão, que cada vez que nós alimentamos algo, esse alimento faz parte inerente de dentro de nós. Ele entra no nosso sangue e nas nossas veias, ele entra no nosso estômago e aquilo ali faz parte de nós. Meus irmãos, comer o pão do céu é fazer Jesus parte de nós. É alimentar do Pai e fazer que Ele faça vida em nós. Mude de vida, você que precisa mudar. Tome uma decisão nesta manhã de seguir o Deus, as suas instruções, os seus mandamentos, os seus ensinos, de alimentar dele e deixar que ele sacie a tua alma. É difícil ser crente, é. É difícil seguir a Cristo, é. É difícil seguir na risca, é. Temos que aborrecer muita gente. Nós temos irmãos muitas vezes que acharam alguns inimigos, não por nossa conta própria, mas por causa da palavra de Deus. Alguém pode falar que nós não aceitamos, mas, irmão, nós temos que viver aquilo que a doutrina e a palavra de Deus nos ensina, alimentando do pão, que é Jesus todos os dias. Alimente desse pão. Alimente desse pão. Meus irmãos, eu quero que você lembre dessa mensagem quando este ano vir uma crise na tua família. Aí você fala, a primeira coisa que nós falamos, vou abandonar a igreja. Mas o negócio não é abandonar a igreja, é deixar Deus de lado. Porque, irmão, servir a Deus é servir os outros. Estar em comunhão com Jesus é estar em comunhão com a igreja, é estar juntos. Primeira coisa, nós afastamos. Queremos ficar sós. Queremos ali, ficar na nossa, mas não é isso que Deus quer. Deus quer nós alimentando dele e ajudando a alimentar a multidão. Pessoas do teu lado precisam de alimentar, pessoas estão com fome, irmãos. Pessoas estão com fome. A palavra de Deus nos diz em Amós que chegarão dias que terão fome e sede, não de comida física e água, mas terão fome e sede pela palavra de Deus. O mundo está com sede e fome de Deus. Pessoas querem ouvir uma palavra da tua boca. Pessoas querem, irmãos, ser alimentados pelo pão do céu. Pessoas querem olhar para a tua vida e falar, aí é um homem e uma mulher de Deus, pelo modo que você vive. Meus irmãos, para com esse negócio de coisinha ali e aqui, e falar, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, irmão, tem tudo a ver. Olha para a palavra de Deus, olha o que Deus quer conosco. Meus irmãos, se na tua terra, se por um motivo Deus está apertando aí a tarraxa, se por algum motivo está vindo fome, por algum motivo tem alguma circunstância de crise, clame a Deus pela tua vida e a tua família. Meus irmãos, clame a Deus, porque chegará o momento de colher a cevada também. Deus vai mandar tipos férteis. Deus vai mandar alimento com abundância. Deus vai restaurar a sorte.
Deus vai abençoar, mas não saia da casa de pão. Só foi abençoada Noemi quando regressou à casa do pão, à casa das suas origens, o lugar onde ela alimentava ali. E Jesus é este. Jesus não quer ser comendo só pão da multiplicação. Jesus não quer só te abençoar financeiramente. Jesus não quer só te dar casa, carro, te dar business. Jesus está querendo te dar tudo isso, mas mais que isso, Jesus quer te dar comunhão. Jesus quer que você entenda o céu por dentro. Jesus quer que você tenha a mente dele. Jesus morreu na cruz, não foi em vão, mas foi para nos salvar, foi para bater na porta do nosso coração e falar: abre, 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 deixa eu entrar, porque se eu entrar, eu vou sentar, nós vamos montar uma mesa, eu serei o teu Deus, tu serás o meu filho, eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Alimente de Jesus. Alimente de Jesus. Alimente de Jesus, alimente. Alimente de Jesus. Deixa de alimentar um pouco da internet, do Facebook, do TikTok. Deixe de alimentar dessas coisas um pouco. Meus irmãos, é tantas horas que se passam na frente de um celular, enquanto um momento de 10, 15, meia hora de leitura muda a tua semana, muda o teu pensamento, muda o teu foco, muda a estratégia, muda o teu ministério, muda a tua vida. Meus irmãos, momentos que nós gastamos nas mídias sociais, se nós, irmãos, pegarmos para alimentarmos do pão vivo, a palavra de Deus fala que ele é vivo, não é um pão morto, é um pão vivo. Oh, aleluias! É um pão vivo que ele traz vida para nós. Quero te dizer nesta manhã, nesta tarde já. Eu não sei como é que foi o teu ano de 2021. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas se você está lá em Moabe, dá um jeito logo de regressar, porque tem alimento em Belém. Dá um jeito de regressar. Tem alimento em Belém. Tem alimento na presença de Deus. Irmãos, eu falava aqui de manhã que os crentes eles andam com a mente dividida. Não faça isso. Houve o clamor de Elias diante dos profetas de Boaz, dos profetas lá, e diante de Israel, ele falando: olha, não seja dúbio o teu pensamento, escolhei hoje, quem vós servirás, se é a Deus ou Baal. Não devemos, irmãos, estar com essa mente. Podemos estar com a mente dúbia em outras coisas. Mas em servir a Deus e ser alimentado dele, tem que ser o foco da nossa vida. Se você colocar na mesa, duas escolhas, Deus ou primeiro isso, mas irmãos, não tem que pensar isso, sempre primeiro Deus em primeira instância e em primeiro lugar. Sempre quando chega em questão de servir a Deus, de ter Deus como nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor, o nosso guia, a primeira carta na mesa é Deus. É Deus. É Deus. É Deus e é Deus. Eu creio e vivo isso na minha vida. Já passei muitas crises. Crises de deixar o pastorado. Crises de deixar o ministério. Crises de querer ir para Moabe e ficar quietinho lá, levar minha família e achar comida, alimento, fora da casa do pão. Já vivi muitas crises, irmãos, existenciais, de identidade. Já vivi muitas crises quando nós assumimos essa igreja do que nós estávamos passando. Já vivi tudo isso, mas pelo Espírito do Senhor nos conservou na casa do pão. Parece que o alimento estava pouco, obreiros. Parece que estava quase faltando alimento na partilheira. Mas eu encontrei força na casa do pão. Meus irmãos, possa passar por crise,
possa passar por dificuldade, mas a presença de Deus. Meus irmãos, o amor, como o irmão Fábio falou, aqui um pelos outros e por Deus, nunca pode faltar em nossas vidas. Curve tuas cabeças neste momento. Se o grupo de louvor puder estar louvando. Senhor Deus, meu Pai, sabemos, Pai, que as crises virão. Haverão fome, haverá doenças, haverá dificuldades, haverá coisas muito difíceis para a gente tomar a decisão, Pai. Quando lemos a história de Elimeleque, Senhor, talvez nós podemos até julgá-lo, Senhor, de mão assim, Senhor, e falar que ele não devia descer. Mas só Deus sabe, só o Senhor sabe, Pai, o que aquele homem estava passando. Meu Deus, Pai, nos dirige no momento da crise. Nos leva até o Teu Filho Jesus. Nos leva ao pé da cruz. Nos leva à comunhão contigo. Nos leva a novos caminhos, Pai querido, e restauração. Pai querido, Senhor, que nós possamos acordar, Pai querido, para o despertar que o Senhor tem para nós, Pai. Pai querido, que nós possamos estar juntos, Senhor, à casa do pão e alimentando, saciando vidas, porque nós temos o pão vivo que desceu do céu. Aquele, Senhor, que está entre nós, que é a nossa comunhão, que é a nossa Páscoa, que é a nossa razão de viver, que é a nossa razão de estar, é a nossa razão de pregar, é a nossa razão de reunir, é a nossa razão de cantar, é a nossa razão de ministrar, Pai. Pai, Jesus é a nossa razão de proclamar o Evangelho, de viver aquilo que vivemos. Senhor Deus, venha cada dia ministrar no coração dos teus filhos, que nesta manhã eles possam, Senhor Deus, ser, Pai querido, saciado pelo pão do céu, pelo pão, Senhor Deus, Pai querido, que sacia a sede, que não dá mais fome, mas traz comunhão contigo, meu Pai. Pai querido, envolve as nossas vidas, envolve o nosso ser, Pai. Pai querido, nos dá um ano de comunhão contigo, um ano de paz, um ano, Pai, de vitória, um ano, Senhor Deus, Pai querido, que venha mudar as nossas vidas. Sabemos sim, Pai, sabemos sim que o plano que o Senhor tem para conosco, Pai, são plano de paz, plano de prosperidade, plano de nos dar, Pai, um futuro melhor, Pai. Mas sabemos também, Pai, que Jesus nos disse que no mundo teríamos aflição, Pai, teríamos aflição para termos bom ânimo, Pai. Pai querido, mas graças a Ti, que enviou o Teu Filho amado a este mundo para ser o nosso guia, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos sustenta em toda circunstância. Pai querido, mais uma vez apresentamos, Pai, os irmãos, Pai querido, que estão enfermos, Pai. Vai de encontro, Senhor, Pai querido, a vida da irmã Larissa, Pai. Pai querido, Senhor, nós clamamos, Pai, clamamos o Senhor, o pão da vida. Pai querido, aquele que cura, vai de encontro, Pai, vai de encontro àquela jovem, Pai. Pai querido, dá-lhe vitória, Pai querido, dá-lhe saúde, Pai querido, restaura, Pai. Tira aquele tumor, Pai querido, e dá vitória ao irmão Edson, à irmã Penha, à irmã Larissa, o
Seja renovado onde você está. Seja renovado. Peça ao Senhor talvez perdão. Peça ao Senhor talvez para receber de volta. Peça ao Senhor para te dar alimento do céu. Mas que alimento dessa vida, o alimento do céu que sacia a nossa vida. Aleluia. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Eu tenho dito para a igreja para que nós buscamos o Espírito Santo. Meus irmãos, você que é líder de departamento, você que prega, você que ministra, você que dirige, vamos falar esses próximos 2 meses do Espírito Santo. Pregue sobre o Espírito Santo. Fala da comunhão do Espírito Santo. Fala o que o Espírito Santo faz. Se você puder e Deus te dê graça, ministra sobre isso. Ministra. Sem o Espírito Santo em nossa vida, nós não somos ninguém. Nós não temos orientação, nós não temos ânimo, nós não temos palavra, nós não temos visão, nós não temos comunhão, nós não temos o pão, porque é o Espírito Santo que nos guia até Cristo, que nos traz até Ele o pão da vida. Meus irmãos, busque o Espírito Santo, busque uma vida cheia do Espírito Santo, busque alimentar do Espírito Santo para que você viva guiado por Deus durante este ano. Aleluia! Vamos celebrar a ceia do Senhor.